Fala galera, eu sou o Mo e o Golden State Warriors vence, fecha a série final em 4-2, se tornando aí os campeões 2022 da NBA. Então no episódio de hoje do Rebodunk, a gente vai falar tudo que rolou aí nesse jogo 6 das finais. Mas antes da gente começar o episódio, eu vou pedir pra você clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever se ainda não for inscrito aqui no Rebodunk para não perder nenhum episódio. No primeiro quarto da partida, a gente já teve um começo ótimo do Boston Celtics para incendiar o TD Garden, o time da casa. O Celtics logo nos primeiros 5 minutos de jogo já abriu 14-2 e deu a esperança aí da torcida celta que iria ser um jogo que o Celtics abriria uma diferença e sairia com a vitória. Mas os turnovers que são tão famosos aí nesse time do Celtics começaram a acontecer e o aproveitamento baixo da linha de 3 pontos nesse primeiro quarto, depois desses primeiros 5 minutos, fez com que o Golden State Warriors acordasse para a vida, principalmente com o Draymond Green vindo muito bem no jogo, já no primeiro quarto, tanto ofensivamente como principalmente na parte da defesa, que o Draymond Green é muito famoso, né? E isso fez com que o Warriors não só tirasse essa diferença de 14-2, como empatasse, passasse à frente e ainda abrisse 5 pontos. Olha como o basquete é muito doido. Abrisse 5 pontos. O primeiro quarto, no final, ficou com uma vitória do Warriors de 27-22. Meu, quando que a gente ia imaginar que faltando 7 minutos para acabar o quarto, estava 14-2 pro Celtics. No final ficou 27-22 pro Golden State Warriors. O basquete é muito doido. Os destaques aí desse primeiro quarto foram 5 pontos pro Draymond Green, 5 pontos pro Curry e 5 pontos pro Klay Thompson. Já do lado do Celtics, a gente teve a dupla principal ofensiva ali, 7 pontos pro Tatum, 7 pontos pro Jaylen Brown nesse primeiro quarto. O segundo quarto parecia que a vaca tava deitando, porque o Golden State Warriors continuou com um aproveitamento melhor de bolas de 3 pontos do que o Celtics e aproveitando um monte de turnover que esse time do Celtics continua fazendo em jogo a jogo durante essas finais. O Warriors chegou a abrir 21 pontos à frente nesse segundo quarto, mas no final ali do quarto ficou na casa dos 15 pontos mais ou menos à frente do Warriors. Começou o quarto vencendo por 5, terminou o segundo quarto vencendo por 15. O placar desse segundo quarto foi vitória do Golden State Warriors novamente, já tinha vencido o primeiro quarto, venceu o segundo quarto por 27-17. Os destaques aí na pontuação desse segundo quarto foram 7 pontos pro Wiggins, 7 pro Klay e 7 pro Curry, 6 pontos do Jordan Poole. E do lado do Celtics, aí foi complicado. O maior destaque aí foi só 7 pontos pro Jaylen Brown. Enquanto do lado do Warriors, 3 jogadores fizeram 7 pontos, do lado do Celtics, só o Jaylen Brown fez essa pontuação no segundo quarto. Chegamos no intervalo então da partida com o Warriors vencendo por 15 pontos, 54-39 pro Golden State Warriors. Parecia que a vaca já tinha deitado, mas a torcida celta tinha uma esperança. Por quê? Porque no jogo 5, o Celtics teve uma retomada muito grande no terceiro quarto. O terceiro quarto, que era o da morte do Warriors, no jogo 5 foi o da morte do Celtics. Mas o que deixava a torcida de São Francisco, do Golden State, feliz é que no jogo 5, mesmo o Celtics tendo mandado bem no terceiro quarto, quem saiu com a vitória no jogo foi o Golden State Warriors. Então a gente tinha ido pro intervalo com muita esperança, mesmo com 15 pontos à frente do Warriors, tinha muita esperança do que poderia acontecer nesse terceiro quarto. Até o intervalo a gente tinha 12 pontos pro Curry, 12 pontos pro Klay Thompson, 10 pontos pro Andrew Wiggins. Do lado do Celtics, a dupla, né? Jaylen Brown com 14 pontos e Jason Tatum com 11 pontos até o intervalo. Até o intervalo, o Celtics só tinha 3 bolas de 3 pontos, enquanto o Warriors tinha 10 bolas de 3. Até o intervalo, o Celtics já tinha 12 turnovers. No jogo 5, o Celtics fez 18 turnovers no jogo inteiro. Nesse jogo 6, até o intervalo já tinha 12. Além do que, o Warriors pegou muito rebote nessa primeira metade da partida, com o domínio dos rebotes ofensivos,
principalmente do Draymond Green e do Kevin Looney, que tava pegando muito rebote ofensivo. E o terceiro quarto parecia que a vaca tinha deitado de vez, porque até a metade do terceiro quarto, o Warriors mandou melhor que o Celtics. Lembra que no segundo quarto o Warriors chegou a abrir 21 pontos e o Celtics tirou um pouco essa diferença para 15? No terceiro quarto, o Warriors chegou a abrir 22 pontos à frente até a metade do quarto. Mas, na segunda metade desse quarto, o Celtics acordou pra vida com o quarto incrível do Al Horford, que fez 3 bolas de 3 só nesse quarto, e o Celtics, cometendo menos turnovers nessa segunda metade, acabou trazendo um pouco a diferença, que estava em 22, na verdade trouxe muito a diferença para uma diferença menor. Estava em 22 pontos e caiu para 10 pontos no final do quarto. O que deixou o jogo mais aberto ainda e mais emocionante para o último quarto. Nesse terceiro quarto, então, o Celtics venceu por 27-22 e devolveu o placar do primeiro quarto, que o Warriors tinha ganhado também por 27-22. Os destaques aí nesse terceiro quarto foram o Al Horford, que a gente comentou que fez 3 bolas de 3 incríveis nesse quarto, com 12 pontos. O Jaylen Brown com 10 pontos. E olha só, a estrela do Boston Celtics, Jason Tatum, zerou. Não fez nenhum ponto num quarto decisivo de jogo 6 de final da NBA. Já do lado do Warriors, a gente teve Stephen Curry com 9 pontos e Otto Porter Jr. com 6 pontos em 2 bolas de 3, muito importantes também. No último quarto, a gente entrou aí com o placar de 76-66 pro Warriors, 10 pontos à frente. E mesmo com o Celtics com um aproveitamento melhor da linha de 3 pontos do que estava vindo no jogo, melhor nos rebotes como estava vindo antes na partida, o Celtics voltou a cometer os seus turnovers, que tanto correram atrás desse time nessas finais, nesses playoffs, mas principalmente nas finais. Voltou a cometer os turnovers no último quarto e principalmente as infiltrações passavam a não dar mais certo, porque a defesa do Warriors estava muito forte. Mesmo eles infiltrando, até sofrendo faltas, mas mesmo nas infiltrações, a bola não caía pro Celtics e tava caindo na bola de 3, tava caindo na infiltração do lado de lá, principalmente com o Curry, que quando não tinha um chute de 3, infiltrava em cima do Robertão ou em cima do Al Horford de uma maneira, parecia que ele estava jogando contra uma criança, de tão fácil que o Stephen Curry infiltrava do outro lado no ataque do Warriors. Por isso a gente teve aí no quarto 13 pontos pro Stephen Curry no último quarto. Do lado do Celtics foram 10 pontos do Jaylen Brown, que jogou muito na segunda metade da partida, e o Jason Tatum, a estrela do Celtics, fez 2 pontos no último quarto. 2 pontos no último quarto. Jason Tatum zerou no terceiro quarto e fez 2 pontos no último quarto. A gente já vai falar, mas que decepção. Placar final da partida, então, 103-90. Golden State Warriors vence o jogo 6 e se tornam aí os campeões 2022 da NBA com o 7º título da franquia. Jason Tatum, que decepção. Na segunda metade dessa partida, ele fez só 2 pontos com 12% de field goal, 12% de aproveitamento, zerado nas bolas de 3 pontos, Jason Tatum. Contra, do outro lado, um Stephen Curry de 22 pontos na segunda metade do jogo, 58% de field goal, 50% para 3. As estrelas dos dois times tendo atuações na hora que importa, que é da metade para o final do jogo, completamente opostas. Tatum para 2 pontos e Curry para 22. Por isso, Curry tem a atuação de MVP. Na hora que o time precisa, o MVP, a estrela, tem que aparecer. O Jason Tatum não aconteceu isso com ele nessas finais. Do lado do Celtics, quem contribuiu nessa segunda metade da partida, já que o Jason Tatum fez só 2 pontos, foi o Jaylen Brown e o Al Horford. Jaylen Brown fez 22 pontos com aproveitamentos altíssimos também de arremesso na casa dos 60%. E o Al Horford, que fez 15 pontos na segunda metade da partida, com aproveitamento 70% de field goal, 80% para 3 pontos, além dos 9 rebotes que ele pegou, quase fez um double-double. Então, Al Horford e Jaylen Brown foram as estrelas que deram pontuação para o Celtics nessa segunda metade, importantíssima. Outra coisa que a gente tem que falar, né, é a defesa do Golden State Warriors. Que defesa que o Wiggins fez para cima do Jason Tatum. O Wiggins foi gigante na defesa. Klay Thompson também marcou muito bem o Jaylen Brown. O Stephen Curry,
Que isso? O Stephen Curry marcou demais. Tanto contra o Marcus Smart, que ele era o marcador oficial, vamos dizer assim, do Marcus Smart, ou quando aconteciam trocas e teoricamente seria um mismatch, quando o Tatum iria pra cima do Curry, o Brown iria pra cima do Curry, mas principalmente o Tatum. O Tatum ia pra cima do Curry e o Curry muitas vezes fazia um steal pra cima do Tatum, o Tatum fazia um turnover, ou o Tatum ia pro arremesso e errava, porque a defesa do Curry foi muito boa, jogou muito na defesa o Curry e o Wiggins, aí, os principais ali, fora, né, que a gente não pode deixar de citar Draymond Green, que jogou demais, tanto na defesa, que ele já estava jogando bem, mas principalmente ofensivamente, ajudou muito o time, o Draymond Green. E do lado do Celtics, né, Derek White e Peyton Pritchard sumiram nessa série final. Eles gastaram todo o basquete deles na final de conferência contra o Miami Heat, porque nessa final eles praticamente, o Peyton Pritchard quase não jogou, o Derek White jogou um pouco mais, mas quando jogou só teve um joguinho ali que fez uma pontuação maior, mas em geral jogou muito mal comparado ao que jogou contra o Miami, Pritchard e White. E o motivo é a fraqueza na defesa deles. No ataque, um jogou 8, principalmente o White, mandava bem, mas na defesa eles não conseguiam suportar no caso o Jordan Poole, o Gary Payton II, ou até o Curry e o Klay quando ficava nas rotações do Steve Kerr. Então, Derek White, Peyton Pritchard e o Celtics precisavam mais deles, e eles não contribuíram. Mas bora agora falar dos destaques nas pontuações dos dois times nesse jogo 6. Bora começar com o time que ganhou, né? O time campeão, Golden State Warriors. Agora vamos começar dentro do Warriors com o MVP das finais, o melhor jogador, o menino, o brinquedinho assassino, a jararaca, Stephen Curry, 34 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, quase um triple-double pro Stephen Curry, 57% de aproveitamento, 54% de 3 pontos. Curry fez 6 bolas de 3 pontos. Depois de ter zerado lá no jogo 5 em bolas de 3, fez 6 nessa partida. Andrew Wiggins, que também jogou demais essas finais, 18 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 4 steals, 3 tocos. Olha só essa partida do Wiggins, 38% de field goal, 44% para 3, em 4 bolas de 3 pontos. Também tinha zerado lá no jogo 5, acertou 4 de 3 agora o Wiggins. Jordan Poole, que jogou bem também, 15 pontos, 41% de aproveitamento e 37% para 3, fez 3 bolas de 3. Klay Thompson, 12 pontos, mas o Klay Thompson errou muito esse jogo, viu? 25% só de field goal, 25% só de 3, fez só 2 bolas de 3. O Game 6 Klay não veio para essas finais, literalmente. Draymond Green, que jogou muito, quase fez um triple-double, 12 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, 2 roubos de bola, 2 tocos, 50% de field goal. E o Draymond Green fez cesta de 3 e não fez só uma não, fez 2. É um milagre, gente, é um milagre. Draymond Green fez 2 cestas de 3, 40% de aproveitamento, mas cometeu 5 turnovers. Também teve os seus errinhos ali. Agora do lado do Boston Celtics, quem brilhou do outro lado foi Jaylen Brown. 34 pontos, assim como o Curry, 7 rebotes, 52% de aproveitamento e 45% de 3 pontos. Ele fez 5 bolas de 3, porém, olha só os turnovers, ó, 5 turnovers. O cara que mais fez turnovers do Warriors, que foi o Green, que fez 5, do outro lado, o melhor jogador do time do Celtics na partida também fez 5. Olha só o tanto de turnover que esse Celtics acaba cometendo. Além disso, o Jaylen Brown, dos 34 pontos, 20 pontos foram feitos na segunda metade da partida. Importantíssimo para esse time. Al Horford, que foi um cara que ajudou muito, principalmente na segunda metade da partida. Ele fez 19 pontos no jogo, 14 rebotes, double-double para ele, 75% de field goal, 80% para 3. Fez 4 bolas de 3 o Al Horford e cometeu 3 turnovers. Então olha só, Al Horford dava o arremesso certeiro, ele só arremessava quando tinha confiança. Por isso acertou muito. E agora a maior decepção desse time, Jason Tatum, 13 pontos, sendo que na segunda metade ele só fez 2. 7 assistências, 3 roubos de bola, 33% de aproveitamento, 25% de 3,
Só acertou uma bola de 3, Jason Tatum. 5 turnovers também pro Jason Tatum. Agora vamos falar do Robertão, Robert Williams. Teve uma partida boa, viu, o Robertão. 10 pontos, 7 rebotes, 5 tocos, 50% de field goal. E para fechar o Celtics, Marcus Smart, que teve uma partida ruim também. 9 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 33% de field goal, 50% para 3, mas só fez uma bola de 3, 3 turnovers. E o Marcus Smart, já no começo da partida, fez muitas faltas e ficou pendurado em falta. Por isso ele acabou não entrando muito em quadra, e isso se reflete nessa pontuação dele aqui. Bora falar dessa final pra gente fechar o episódio em geral, né, dessa série final. Boston só tinha perdido uma final, um título em casa, que foi em 85 contra o Lakers, do Magic Johnson, e agora, pela segunda vez na história do Boston, perdeu de novo no jogo 6 pro Golden State Warriors, perdeu um título no TD Garden em Boston. Boston não perdia 2 jogos seguidos desde janeiro de 2022. E agora na final contra o Warriors, não só perdeu 2 jogos seguidos, como perdeu 3. Perdeu o jogo 4, o jogo 5 e o jogo 6. E olha só que loucura a gente pensar. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Depois do jogo 3. Boston Celtics tinha acabado de ganhar o jogo 3, tava 2-1 essas finais pro Boston Celtics, e o jogo 4 foi em Boston. Então olha só, a gente tá ganhando de 2-1 e o próximo jogo é na nossa casa. Celtics tinha tudo pra abrir o 3-1 e praticamente fechar o título aí, depois fechar em um 4-1 ou um 4-2. Mas é essa hora que o MVP, que a estrela aparece. Jogo 4 foi aquele jogo que o Stephen Curry fez 43 pontos, destruiu na partida, empatou a série em 2-2 e a gente teve vitória no jogo 5, vitória no jogo 6 pro Warriors. Jason Tatum, ou Jason Turnover, ele conquista aí, ele é o primeiro jogador da história da NBA a fazer mais de 100 turnovers em uma pós-temporada. Ou seja, o que quer dizer isso? O Jason Tatum, desde o primeiro round dos playoffs, primeiro round, semifinal de conferência, final de conferência e agora a final da NBA, ou seja, as séries contra o Nets, contra o Bucks, contra o Miami e contra o Warriors. Somando essas 4 séries de pós-temporada, Jason Tatum passou de 100 turnovers. 100 turnovers, primeiro da história. E Stephen Curry finalmente ganha o seu prêmio de MVP das finais. Nessas finais ele terminou com média de 31 pontos por jogo, 48% de field goal, 43% para 3 pontos, sendo que em média 5.2 bolas de 3 pontos por partida ele convertia. Era para ser maior, mas teve aquele jogo 5 que ele zerou em bolas de 3, né? Então Stephen Curry finalmente ganhou esse prêmio que tava aqui, ó, entalado, já que esse é o 4º título do Curry, mas lá no primeiro título em 2015, Iguodala ganhou o MVP da final, no título 2 e 3, o Kevin Durant ganhou o MVP da final em 2017, 2018, e agora 2022, no seu 4º título, ele finalmente ganha esse prêmio que faltava. Stephen Curry não poderia terminar sua carreira sem ganhar um MVP de final. O único MVP unânime de temporada regular que aconteceu em 2016. Tinha que ganhar esse MVP de final e foi merecidíssimo, porque o Curry foi gigante nessas finais. O trio do Golden State Warriors, Klay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry, se igualam ao trio do San Antonio Spurs em números de títulos. O trio do Spurs, que é o Ginobili, o Tony Parker e o Tim Duncan. Os dois trios têm agora 4 títulos, 2 dinastias, sem dúvida, na NBA. E agora, Golden State Warriors se torna o 3º time com mais títulos na NBA. Lembrando que o primeiro e segundo colocado é o Lakers e o Celtics, empatados com 17 títulos. O Warriors vem agora em 3º lugar com 7 títulos. Chicago Bulls vem em 4º lugar com 6 títulos e o Spurs é o 5º colocado com 5 títulos aí pra franquia. E que maravilhoso, né? Essas finais entre Celtics e Golden State Warriors foi muito emocionante. O Celtics sempre saindo na frente, depois o Warriors ganhando 3 jogos seguidos. Merecidíssimo esse título do Golden State Warriors, o MVP pro Curry. Como o Draymond Green foi crescendo nessas finais, o Wiggins ajudou demais. Que lindo ver os Splash Brothers, Klay Thompson e Stephen Curry, vencendo um título novamente. E o trio principal, né?
Green, Clay e Curry vencendo esse título da NBA. Que final, meus amigos, que final. O torcedor do Celtics não deve estar feliz, sem dúvida nenhuma, né, já que perdeu. Mas, já que eu torço pro Miami, já que eu não sou torcedor de nenhum time, e pra gente que ama o basquete, foi uma final incrível, incrível, incrível. E já a gente vai ter episódio aqui no Rebodunk, episódio do campeão, falando sobre toda a trajetória do Warriors nessa temporada de 2022. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, o episódio do título do Golden State Warriors, deixa um like aqui nesse episódio. E se ainda não for inscrito, não se esqueça para dar uma força aqui pra gente. Clica no botão aqui embaixo, siga e se inscreva no Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!